E aí pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre ondulatório. Que onda é essa, meu irmão? Ondulatórios. Ondulatório é a parte da física responsável por estudar os movimentos das ondas. Podemos classificar como onda qualquer perturbação ou vibração em um meio específico. As ondas produzem diversos movimentos, já que elas são formas de transmissão de energia mecânica ou eletromagnética, como o movimento que ocorre ao lançarmos uma pedra no rio. A onda não é capaz de originar-se sozinha, visto que apenas faz a transferência de energia cinética de uma fonte. Portanto, fonte é o objeto ou meio que pode criar uma onda. As ondas elas podem ser classificadas segundo a sua natureza, o tipo de vibração e quanto à direção de propagação. Um dos exemplos mais tradicionais de ondulatória é um pêndulo simples, e eles envolvem colocar uma bolinha presa e uma corda de massa desprezível. Então deslocamos a bolinha para o lado e deixamos ela cair. A corda impede que deixamos a bolinha cair diretamente no chão. Então, ela acumula velocidade enquanto cai, mas quando chega no limite, ela começa a subir para o outro lado. No caso de um pêndulo simples, nós temos o comprimento de uma corda e a massa da bolinha. Outra forma de movimento oscilatório seria colocar o peso numa mola. Assim como no pêndulo, a mola ia ficar puxando o objeto para baixo e jogando ele para cima repetidas vezes. E as características que se destacam aí é a constante da mola e a massa do peso. No caso de movimento oscilatório, nós temos uma repetição desse movimento. A cada período de tempo, o movimento volta à sua posição inicial de força e aceleração. Ou seja, a cada tantos segundos o pêndulo ele volta à sua posição inicial. Com isso, a mola volta a se contrair ao máximo e tudo se repete. No exemplo do pêndulo simples, nós podemos desenhar o movimento da bolinha até a posição de repouso. Quando a bola apontar diretamente para baixo, nós teremos senoidal. O desenho formado por esse gráfico, ele se aproxima mais como se fosse um morro. Nós temos as cristas, que são os pontos mais altos, e os vales, que são os pontos mais baixos. O tempo que nós levamos para percorrer duas cristas ou dois vales é o que nós chamamos de período. Isso é o quanto nós demoramos para repetir o movimento. A altura das cristas é a amplitude, que é o máximo que a bolinha se afasta da posição média dela. Outra coisa importante é a frequência. A frequência é a quantidade que o movimento faz para ir de uma oscilação até outra, ou seja, de subir e descer. Se um período é de 2 segundos, a sua frequência é de meio Hz, ou seja, 0,5 Hz. Mas a diferença fundamental é que nós temos um objeto se movendo, que é o pêndulo, ou a massa na mola. No caso do som, uma porção de ar vai vibrar e passar a sua energia para a próxima porção de ar, que vibra novamente e passa a sua energia à frente. Já as ondas são uma propagação de energia que faz com que os corpos ao seu caminho oscilem. A ondulatória está presente nos estudos da física, como estudo do som, eletromagnetismo, ótica e até na mecânica quântica. Talvez a primeira coisa que vem à sua mente são as ondas do mar. Elas são ondas, mas só que até antes delas começarem a quebrar. Uma outra maneira de se pensar em uma onda é pegar uma corda que está presa à parede e você pega a outra ponta. Se você sacudir a corda para cima e para baixo, é possível você observar um pulso que se propaga ao longo da corda até a parede e ele retorna numa posição contrária. Nesse caso, a direção é para cima e para baixo e a onda anda, ou seja, ela se propaga para frente e para trás. Isso se chama onda transversal. As ondas transversais tem essa característica de que a direção de propagação é transversal à direção de vibração. Ondas transversais utilizadas na física são as ondas eletromagnéticas. Quando você aperta uma mola, você vai perceber que a direção de propagação é a mesma da direção de vibração. Logo, chamamos para esse tipo de movimento de onda longitudinal. E esse pedaço ele se move ao longo de toda a onda, indo para frente e para trás. Logo, esse pedaço que causa o movimento de onda. E essa transmissão de movimento é que há a onda se propagando. Observando o exemplo anterior,
O sinal é o pulso que você deu na corda. Se apresenta como essa distorção na forma da corda. E na mola, o sinal é a apertada que você deu nela, que é a região que se apresenta como a região que é comprimida, mudando de posição ao longo da mola. Se uma gota cair ao longo de um lago, o que acontece? Nós vamos ter uma perturbação que vai se propagando. Isso é uma onda bidimensional que se desloca na superfície de um lago. Existem também ondas tridimensionais. 2 exemplos delas estão ao nosso redor o tempo todo. É a posição mais alta da corda em relação à posição inicial. E no caso de uma onda de som, a amplitude está relacionada ao seu volume. Pistas, que são os pontos mais altos, e vales, que são os pontos mais baixos. As distâncias entre 2 cristas e 2 vales é o comprimento da onda, geralmente medido em metros. O tempo necessário para que a onda percorra todo esse comprimento é chamado de período, e o inverso do período é a frequência. A frequência nos diz quantas vezes por segundo a crista da onda passa por um ponto, e nós medimos isso em Hertz, que é 1 sobre segundo. Se nós pegarmos o comprimento da onda e multiplicarmos pela frequência, nós teremos a velocidade, que é em metros por segundo. O caso de alta frequência é você sacudir a corda rapidamente. O impulso da sua mão fica criando novas cristas da onda rapidamente. Então as cristas ficam mais próximas umas das outras, o que caracteriza uma alta frequência. E no caso de uma frequência mais baixa, é quando você sacode a corda mais lentamente. Os picos ficam mais afastados uns dos outros. Observe que os picos ficam mais próximos no caso da alta frequência e o comprimento de onda é menor. No caso da baixa frequência, os picos de onda ficam mais afastados, logo o comprimento de onda é maior. A multiplicação entre o comprimento da onda e a frequência é igual à velocidade de propagação da onda. Ok, pessoal, então deu para perceber, essas são as características de uma onda. Eu espero que sirva para que vocês consigam entender melhor a nossa atividade proposta. E caso não tenha compreendido o suficiente, é só olhar aqui embaixo, já tem o material de apoio disponível para vocês. Bora lá fazer essa atividade, hein, galera? Tô contando com vocês, hein? Abraço, até a próxima aula.